Salmo de número 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendestes a súplica dos seus lábios. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Pois o abençoastes para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Na leitura bíblica de hoje, nós iremos comentar o Salmo 21, um louvor a Deus após a vitória na batalha. Eu sou o pastor Arnon Barbosa, um dos pastores da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Agradeço a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor-presidente, pastor Gideon Júnior, e juntos estaremos lendo os próximos 5 salmos, comentando os próximos 5 salmos. Amados, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com a palavra de Deus sendo revelada a nós de 3 modos especiais. Primeiro, nós encontramos nas Escrituras palavras ditas por Deus, faladas pela boca do próprio Deus. Nós encontramos palavras ditas a respeito de Deus, ou seja, pessoas falaram sobre Deus. E por fim, nós encontramos palavras ditas para Deus. Nós encontramos palavras faladas para Deus. No caso dos Salmos, nós encontramos uma porção de orações e cânticos dirigidos a Deus. Nessas orações e cânticos, nós encontramos expressões verdadeiras acerca de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Nesses textos sagrados, irmãos, nós aprendemos como expressar a Deus os sentimentos mais profundos da nossa alma, nos melhores ou nos piores momentos da nossa vida, seja nos momentos de alegria e tristeza, vitórias e fracassos, esperança e desânimo. E desse modo, nós aprendemos, irmãos, que é possível glorificar a Deus em todas as situações que nós enfrentamos ao longo de toda a nossa jornada aqui na Terra. No caso do Salmo 21, nos deparamos com um hino de louvor que Davi e o seu povo cantaram depois das vitórias pelas quais eles pediram a Deus e foram atendidos. Ao que parece, eles estavam comemorando assim, uma espécie de Dia Nacional de Ação de Graças referente à oração atendida no salmo anterior, o Salmo 20. Eles haviam orado pedindo socorro a Deus diante de uma guerra que eles iriam enfrentar, e Deus atendeu o seu pedido e lhe deu vitória naquela batalha. Desse modo, irmãos, esse salmo ele pode ser dividido aqui em 3 partes. A primeira parte, o salmista ele comemora as vitórias conquistadas no passado, ou a vitória recém-conquistada, no caso ali do Salmo 20. Nos versículos 1 ao 7, Davi começa esse salmo relatando uma porção de bênçãos de Deus como sendo o real motivo da sua grande alegria. Primeiro, ele fala que Deus ele realizou o desejo do seu coração. Depois, Deus lhe deu uma coroa de ouro em sua cabeça, o que simboliza os seus planos bem-sucedidos
e a prosperidade divina ao longo da sua jornada. E por fim, Davi, ele relata uma vida longa com inúmeros livramentos diante de perigos mortais, além de várias honrarias recebidas ao longo desse percurso. Tudo isso, irmãos, aconteceu na vida do salmista Davi por um motivo muito especial, porque ele confiava no Senhor, conforme diz aqui no versículo 7. Por essa razão, Davi não vacilaria diante dos seus inimigos, pois ele havia depositado a sua fé no Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus, ele jamais desampara os que confiam nele. Às vezes as pessoas se apegam aos próprios recursos humanos para tentar resolver os seus maiores desafios na vida, os seus maiores problemas. As pessoas se apegam à sua inteligência, ao seu poder aquisitivo, aos seus planos bem articulados, sua amizade ou até mesmo um parentesco com alguma pessoa influente, sua capacidade de convencimento, de persuasão, dentre outras coisas. No entanto, irmãos, muitas coisas dão errado exatamente porque Deus permite que nossos recursos eles sejam esgotados ao extremo, exatamente para percebermos que tem coisas na vida que somente Deus pode fazer por nós. Nesse ponto, Davi era muito sábio, pois a primeira porta que ele batia para pedir socorro em tempos de conflito era a porta de Deus. Por essa razão, irmãos, Davi ele teve o privilégio de compor tantos hinos e louvores de ação de graças a Deus, pois a sua confiança nunca foi em vão. Isso nos ensina que se queremos que os nossos planos sejam bem-sucedidos, irmãos, Deus ele deve ser o primeiro na nossa vida, primeiro a quem devemos nos recorrer e depositar nele a nossa esperança. Na segunda parte desse salmo, o salmista ele declara que aguarda a conquista de novas vitórias no futuro. É uma declaração de fé que nós encontramos aqui nos versículos 8 ao 12. O salmista diz que no dia em que o Senhor manifestar a sua ira contra os seus inimigos, todos eles seriam devorados, consumidos pelo fogo, como se fosse lenha sendo queimada na fornalha. Nenhum deles escaparia, pois a mão do Senhor os alcançaria e exterminaria a sua geração, sem deixar nenhum sequer para contar a história. Todos os seus planos perversos fracassariam. Nessa parte do salmo, irmãos, fica evidente o quanto o rei Davi, não somente ele, mas também a nação de Israel, o quanto eles dependiam da ajuda de Deus para vencer as suas guerras que ainda aconteceriam no futuro. E com essas palavras, eles declaravam a sua fé no Deus vivo, o Deus que lhes daria vitória sobre os inimigos, o Deus que preserva a descendência do seu povo, ao passo que não deixa nenhum futuro para aqueles que lhes perseguem. A mão direita, irmãos, aqui nesse salmo, ou a destra de Deus, em algumas traduções, ela é mais do que um símbolo de poder, é um símbolo da proteção de Deus sobre o seu povo. É a proteção de Deus livrando e guardando a todo momento, derrotando os seus inimigos. Veja aqui que contraste interessante. Enquanto a mão de Deus significa juízo, terror e destruição para o inimigo, para aqueles que confiam no Senhor, a sua destra, irmãos, simboliza para nós proteção, livramento, socorro, auxílio em todos os momentos da nossa vida. Por fim, na última parte desse salmo, que é o versículo 13, o salmista, então, ele exalta ao Senhor das vitórias. Ele diz assim: se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. O salmo termina expressando louvores ao Senhor, mas louvores pela sua força e pelo seu poder. Irmãos, o povo sabia que Davi, ele não lutava aquelas batalhas e nem buscava conquistas e vitórias com o propósito de exaltar a si mesmo, como aconteciam com vários outros reis. Mas Davi, ele lutava aquelas batalhas com o objetivo de engrandecer ao Senhor naquelas vitórias e exaltar o seu santo nome. Ora, o rei já havia demonstrado esse mesmo espírito de dependência de Deus. Ele havia demonstrado publicamente, a sua dependência a Deus, exatamente desde quando ele era jovem, quando matou ali o gigante Golias,
como está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36, nos versículos 45 e 47, nós encontramos que Davi ele não está ali se exaltando, se engrandecendo por ter tido aquela vitória, mas ele engrandece e exalta ao Senhor. Agora, como rei de Israel, Davi ele continua exaltando ao Senhor em suas vitórias, declarando com fervente louvor que ele continua dependendo de Deus. Não é porque agora ele era um rei poderoso, com um exército incrível, muito bem armado, que ele iria agora achar que chegou ali pelos seus méritos próprios. Não, Davi, pelo contrário, ele reconhecia, irmãos, que tudo que ele era e que ele alcançava vinha de Deus. E isso nos ensina, irmãos, lições preciosas, pois nós aprendemos aqui que em momentos de vitórias e alegrias, nós também podemos, esses momentos de vitórias e alegrias, eles podem ser perigosos na vida daqueles que servem a Deus, pois nesses momentos nós somos tentados a inflar o nosso ego, e isso pode nos levar a um caminho da vaidade, fazendo com que nós venhamos a exaltar nossos próprios méritos e deixando assim uma espécie de honra secundária para Deus. Isso pode se tornar uma armadilha muito perigosa em nossas vidas. Portanto, irmãos, esse Salmo de Davi, ele nos ensina que nós devemos louvar e glorificar o Senhor com todo fervor diante de nossas vitórias. Nesses momentos, nós devemos deixar a timidez de lado, a discrição de lado, e exaltar o nome do Senhor com toda a nossa energia. Pois na angústia e adversidade, irmãos, nós devemos lembrar que Deus não levou em conta os nossos erros, fraquezas, limitações e às vezes até mesmo alguns pecados que cometemos na nossa fragilidade da nossa natureza humana. Mas o Senhor, nesses momentos, irmãos, que nós clamamos a Ele, Ele nos tratou com amor, com misericórdia, com zelo e nos concedeu a sua vitória. Olha, meus amados, que Deus possa abençoar você nesse dia, lhe dar um dia abençoado e vitorioso. Nós nos encontramos de novo no comentário do Salmo 22. E até lá, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.